Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Plenamente Psicanálise. Eu sou o psicanalista Francisco Bieniaszewski. Hoje vou trabalhar um tema que é limites na educação dos filhos. Esse tema já andou aqui pelo canal de uma outra forma, mas hoje vou focar em alguns detalhes aí. E especialmente por causa de um pedido da Ana Paula. Muito obrigado, Ana Paula. Ela que pediu este tema, limites na educação dos filhos. Então vamos lá. Vou deixar a você 6 dicas. 6 dicas de como fazer para que haja limite na educação dos filhos. É claro, é um tema muito grande, muito vasto, muito importante, então tem muitas considerações. Eu fiz apenas algumas, e aí saiu essas 6 dicas aí. Acompanhe agora, aqui canal Plenamente Psicanálise. Limites na educação dos filhos. Muito bem, vamos nós. Limites. Ana Paula, vamos lá, Ana Paula. Muito obrigado por participar. E a você também que está aqui no canal, dê sua contribuição. Você tem algum assunto que gostaria que a gente trabalhasse aqui, desenvolvesse o tema? Manda aqui para o canal, coloca nos comentários, manda no e-mail plenamentesempre@gmail.com. Assim como fez a Ana Paula, que pediu esse tema, limites na educação dos filhos. Muito bem, lá vão 6 dicas. Primeira, limite é necessário. Muitas vezes, alguns pais, marinheiros de primeira viagem, pais de primeira viagem, acham que se começar a dar limite, a criança não vai gostar. Pelo contrário, quem dá limite, quem acompanha, quem chama atenção, é por quem ama. Quem não ama, para que vai se incomodar? Para que vai dar limite? Então, a criança gosta, o adolescente gosta de limite. Então, gente, o limite é importante. Não vai em tal lugar, não vai sair tal hora, não pode fazer isso. Pelo menos enquanto for menor de idade e você for o responsável por ele, esta criança, esse jovem, esse adolescente precisa entender que existem limites. Porque sem limites, viver se torna perigoso. Se você vai subir uma escada e não tem cuidado, pode cair. Qual é o seu limite? Se segurar, ter cuidados, verificar se o chão não está liso e por aí vai. Então, o limite na vida sempre existe, desde que nascemos até morrer. Quem não tem limite está correndo risco à sua própria vida, seja física, integral, ou seja psicológica, enfim, existe muito risco. Então, esse risco, ele é vencido, é cuidado quando se tem um limite. Então, prezado pai, mãe, responsável, tios, enfim, pessoas que cuidam de crianças, de adolescentes, de jovens. O limite é necessário. Faz bem para a saúde, faz bem para a vida. Essa é a primeira dica. Segunda dica, a importância do diálogo. Gente, conversar, explicar por que esse limite está sendo necessário, por que essa situação é assim. Converse, explique, sobre amizades, sobre sexualidade, sobre religião, sobre política. Converse, passe informações. O diálogo é importante. Saia com seu filho, com sua filha, para tomar um lanche, para passear, ir a um parque, fazer uma caminhada. E enquanto isso, vai explicando as coisas para este jovem, esta criança, esse adolescente. Explique as coisas. Fale 1, 2, 3, 4, X vezes, quantas forem necessárias. É importante. O reforço faz com que a mensagem seja bem entendida. Então, gente, é importante o diálogo. Sem diálogo, não há construção de uma vivência sólida. Converse, troque ideias, pergunte sobre aquele assunto para aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente. O que você acha disso? Qual a sua opinião? Como seria o certo? O que você sente sobre tal assunto? Converse muito, o diálogo é importante. Terceira dica, as idades têm suas diferenças. Uma coisa é uma criança com 2 aninhos, outra coisa é a pessoa com 12 anos. Com 2 anos, talvez ela pegue alguma coisa e jogue no chão. Não quer dizer que foi proposital.
Talvez ela estava brincando, pensando numa situação lúdica e por aí vai. Então, às vezes pode acontecer isso. Então, existe diferença sobre as idades, né? Isso é muito importante. Quarto, sem ameaças, dizer e cumprir. Se você vai, por exemplo, aplicar uma penalidade, olha, você não vai assistir televisão por 6 meses. 6 meses? Não acha que está exagerando um pouco? 6 meses é muito. Então, você não vai assistir a televisão por 3 horas, hoje. Mas não adianta dar uma regra que não vai ser cumprida. Então, estabeleça um limite na sua própria regra. E sem ameaças, né? E quando você disser que não, é não. Se você diz não e depois não cumpre, a sua ordem não estará sendo cumprida. Ok? E aquilo passa a não ter importância. Então, muito cuidado com isso. Quando diz uma coisa, ela tem que ser verdade, ela precisa ser cumprida, precisa ter atenção aí, tá certo? Quinta dica, espaço do pensamento. Em alguns programas, em algumas situações, falam em cantinho do pensamento, cantinho da leitura, seja o que for, né? Mas o espaço para a pessoa pensar, para aquela criança, vá ali, senta um pouquinho na poltrona e pense sobre esse assunto, para que ela possa estruturar ideias dentro dela, que ela possa compreender certo tema, tá certo? Então o espaço para ela pensar é importante. Físico mesmo, uma cadeirinha, um sofá, né? Que seja sentado, pensado, analisando. Não ficar 8, 10, 12 horas sentado pensando, mas alguns minutos. Olha, você vai ficar aqui 3 minutos, eu vou marcar 3 minutos. Depois eu volto e nós vamos conversar sobre isso, né? O que você acha que você fez de errado? O que você acha que não foi feito certo? Então, converse com a criança sobre isso. É o espaço do pensamento. É importante para ela parar e refletir. Não pode ter brinquedo na mão, não pode ter nada. Ela tem que estar ali pensando sobre aquilo. 1 minuto, 2 minutinhos, né? Para que ela possa refletir. E, finalmente, a sexta dica. Os pais, os responsáveis, quem está cuidando daquela criança, precisa ter uma união. Se a criança pergunta alguma coisa, posso fazer tal coisa? O pai diz, não, não vai fazer. A mãe diz, não, vá lá e faça. Não dá. Os pais precisam caminhar na mesma linha, na mesma regra. Se tiverem dúvidas, quando a criança pergunta, posso fazer tal coisa? Espera um pouquinho, eu já te digo. Vá lá e converse com a mãe, com o pai, o que você acha? Pediu isso, será que pode ir, será que não pode ir? Como é que vai ser? Cheguem a uma conclusão e comuniquem a criança sobre aquilo. Mas é importante que os pais tenham a união. E aí eu também indico, inclusive vamos deixar um cardzinho aqui, um videozinho aqui do canal, Reunião em Família. Muito importante, gente. Na reunião em família também podem ser estudados os limites para a educação, os limites que são importantes ou limites que foram traçados e estão sendo desobedecidos, tá certo? A reunião na família. Temos um videozinho aqui no canal sobre isso. Acompanhe, assista também. Tá certo? O que achou desse tema? Limites na educação dos filhos. Essas 6 dicas com certeza vão te ajudar a pelo menos a esclarecer, a começar um novo parâmetro, uma nova forma aí na educação dos filhos. Agradeço a você, Ana Paula, que você contribuiu dando este tema, pedindo este tema para que nós preparássemos, tá certo? Muito obrigado a você que está aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Veja quantos já temos no canal. Assista, dá um joinha, coloque seu comentário, compartilhe com alguém. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se no canal, ajude a gente a ir mais à frente. Muito obrigado e até a próxima!